Se a gente parar, E aí, gente? a gente cai. Pessoal, queria estar falando hoje um pouquinho a respeito de Abraham. Fala um pouquinho, porque tudo que a gente vem a falar de Abraham, de Abraão, é muito pouco pela grandeza do que foi Abraham, né? A gente sabe que durante toda a vida de Abraham, ele sempre procurou Deus. Sempre procurou Deus. A história da busca de Abraham por Hashem, pelo Criador, veio desde pequeno. Ele sempre se perguntava, puxa, o que será que é Deus? Ele achava que era a lua, porque a lua governava a noite. Aí a lua se punha, ele falava, então não pode ser a lua, porque nasceu o sol, então o sol é Deus. Mas ao mesmo tempo, depois o sol se punha. Ele falou, então o sol não pode ser Deus. Então durante muito tempo, ele procurou, através da natureza, entender o que seria Deus. Até que a gente vê na Bíblia, na Torá, que depois Hashem aparece para ele. E Hashem, Deus começa a testar Abraham, fazer testes para Abraham. Porque a Avot fala, a ética dos pais fala, que por 10 testes passou Abraham. 10 testes passou Abraham. Interessante reforçar aqui que os testes não eram para Deus saber até que nível Abraham podia chegar. Porque é óbvio que Deus sabia que até que nível Abraham podia chegar. Mas Deus queria mostrar para Abraham até que nível ele queria chegar. Então esse é o contexto de teste que a gente precisa entender da Torá. Os testes, eles não existem para que Deus saiba o que a gente é. Óbvio que Deus sabe até que ponto a gente consegue chegar, porque Hashem é o nosso Criador. Então os testes, eles existem para que Deus mostre para a gente até que ponto a gente consegue chegar. E a gente sabe, pulando um pouquinho a história, um pouco mais para frente da história de Abraham, quando ele tinha 99 anos, Hashem manda ele fazer a circuncisão Brit Milá. Agora imagina um senhor de 99 anos fazendo a circuncisão nele mesmo, porque naquela época não tinha cirurgia, não tinha médico, enfim, não tinha urologista, não tinha clínica, não tinha anestesia. Então Abraham, ele mesmo precisa fazer o Brit Milá nele, porque assim Hashem, Kadosh Baruch Hu, mandou. Então, com 99 anos de idade, depois de muito procurar, muito buscar Hashem, depois de muitos testes, então Abraham, ele recebe o presente do Brit Milá de Hashem. E a Torá, nesse ponto, ela traz um assunto muito interessante. Parashá Vairá fala que no terceiro dia, depois da circuncisão de Abraham, fala que ele estava na porta da tenda dele, ele ficava na porta da tenda porque ele queria receber pessoas. Fala que no terceiro dia, os comentaristas comentam que é o dia que seria de maior dor. No meio do dia, aquele sol escaldante, aparece uma pessoa ali para Abraham. A gente fala, puxa, quem apareceu para Abraham? Os 3 anjos? Não. Antes disso, a Torá na Parashá Vairá fala que o próprio Akadosh Baruch Hu aparece para Abraham. Agora imagina, pessoal, óbvio, Pashut, que a gente sabe que Deus, ele não tem nenhuma forma, que Deus é incorpóreo. Então essa linguagem que a Torá está falando que Deus apareceu a Abraham, significa que, de uma certa maneira, depois do Brit Milá, depois de 99 anos de idade, Abraham, ele teve uma revelação de Deus como ele nunca tinha tido antes, até então, antes da circuncisão. E a Torá fala que Deus apareceu a Abraham. E o que acontece em seguida, pessoal, é mais importante, é mais surpreendente ainda. Porque o que acontece? Fala que Deus apareceu a Abraham, aí fala que Abraham, ele ergueu seus olhos, ele vê 3 pessoas. E ele vai ao encontro dessas pessoas, e aí depois disso a Torá, ela relata vários atos físicos ali do que Abraham fez. Fala que ele correu ao encontro das pessoas, que trouxe ela para dentro de casa e lavou os pés dela, e serviu banquete, e serviu comida, e correu e foi. E a Torá fala que Abraham foi ao rebanho e pegou um animal. Vários relatos físicos acontecem aqui. Mas eu queria trazer a gente para uma pergunta. Pessoal, a gente viu que durante toda a vida de Abraham, ele buscou Deus. Ele queria encontrar Deus, ele queria ver Deus. Até que depois do Brit Milá, depois de 99 anos, Deus aparece para Abraham. Então a gente pode entender aqui que ele atingiu o objetivo dele. Deus apareceu a Abraham, depois de tanto tempo, Abraham consegue o objetivo dele. Né? Uma pessoa que corre a maratona aí de 30, 40, 50, 100 quilômetros, quando ele está chegando na faixa de chegada, para ele cortar e ele ser o campeão da maratona, o que ele faz? Ele para e ele vai conversar com outra pessoa. Se a gente for parar para ver, foi isso que Abraham fez. Porque a Torá fala que Deus apareceu para Abraham e ele vai ao encontro, depois que Deus aparece para Abraham, ele vai ao encontro de 3 pessoas, receber essas 3 pessoas.
é meio fora de lógica aqui pra gente, né, pessoal? Olha que interessante, como pode ser? A gente está na nossa casa, a gente recebe uma presença ilustre, óbvio que não se comparando com a presença divina, mas é só pra gente ter uma noção. Aí você está conversando com uma pessoa ali, um assunto super interessante, aí chega um vizinho que você nunca viu e te chama para conversar ali e você fala, dá licença que eu vou conversar com meu vizinho. Interessante isso, né? E aí eu queria trazer um pensamento, pessoal, para os nossos dias, talvez para todos os dias, né? Qual será que é a única coisa que a gente consegue realmente dar para Deus? O que será? O que será que Deus não tem da gente? Lembrando que Deus é o único que existe, Ele é o Criador de tudo, mas talvez tenha algo que Deus não tenha e foi por isso que talvez Ele nos criou. É interessante a gente ver que a Torá, nessa parte, ela usa vários atos físicos ali. Fala que Abraão correu e ele foi ao rebanho, ele lavou o pé das pessoas, ele deixou a presença divina, entre aspas, e ele vai se ocupar das coisas mundanas ali, de fazer hesed para pessoas que ele nunca viu. A verdade aqui, pessoal, Abraão, ele vem trazer uma resposta muito importante para a gente. A gente acha que o nosso objetivo é a perfeição. O nosso objetivo não é a perfeição. Porque eu acho que aquilo que está mais próximo do perfeito, né, do infinito, assim por dizer, é a imperfeição. Porque tudo aquilo que é perfeito acaba. Se você acha que você chegou no objetivo e você, puxa, atingiu o meu objetivo, acabou, eu não tenho mais o que fazer agora. Mas a partir do momento que a pessoa entende que o objetivo dela é ser imperfeito, ela sempre vai querer melhorar, ela sempre vai querer estar sempre evoluindo, sempre para frente. É a mesma coisa de uma pessoa que vai construir um móvel, né? Um artista ou alguma coisa assim. Ele planeja, ele desenha e ele começa a executar e ele faz um banco. Depois ele vê que o banco está pronto, fala, isso aqui que eu queria, ele não vai mais mexer no banco. Ele vai observar, pode vender e tudo mais. Mas se esse mesmo artista, ele está fazendo esse banco e ele vê que sempre tem alguma coisa para fazer, alguma coisa para melhorar, ele sempre vai estar trabalhando nisso. Então isso é a nossa vida, pessoal. É isso que Abraão vem ensinar para a gente. Óbvio que quando ele viu Deus, na linguagem que a Torá fala, que Deus apareceu para ele, ele atingiu então esse objetivo que durante toda a vida dele ele buscou, que era ver Deus. Então Deus aparece. Ao mesmo tempo que ele vê 3 pessoas depois vindo ao encontro dele, ele vê nessas 3 pessoas a oportunidade de conhecer mais ainda Deus. Puxa, se Deus apareceu para mim, e agora eu estou vendo 3 pessoas vindo ali, óbvio que isso aqui é uma oportunidade para mim me aproximar ainda mais de Deus. Se eu posso fazer tzedakah, se eu posso fazer bondade, se eu posso ajudar alguém, se eu conheci Deus através do Brit Milá, e eu fazer essa tzedakah agora, óbvio que eu vou conhecer ainda mais Deus, ainda mais Deus, ainda mais Deus. Então por isso que aqui, pessoal, a Torá, ela relata vários afazeres físicos e mundanos de Abraão, porque é nesse mundo, pessoal, que a gente tem a oportunidade de conhecer Deus. É nesse mundo, através das pessoas, através do trabalho, através do casamento, através dos filhos, justamente onde as coisas não são perfeitas. É justamente na imperfeição que a gente tem que buscar conhecer Deus. Ajustar essa imperfeição, melhorar essa imperfeição para que ela se torne perfeita ou próxima disso. Uma frase que o Rebbe Zichron Livrachá sempre falava: se você está vendo alguma coisa imperfeita, é uma oportunidade que Deus está te dando para você ser um parceiro dele na criação. Então que a gente seja parceiro de Deus, que a gente veja as coisas erradas como uma oportunidade da gente melhorar, da gente participar, e assim como Abraão, nosso pai Abraão, nos ensinou, a gente não pode parar. Uma vez eu vi um desenho, uma foto na internet de aquele aparelho que mede o coração, né? E ele tem altos e baixos. E é Pachut falava isso, falava, a vida é como esse aparelho do coração, tem que ter altos e baixos. Se tiver uma linha reta, o coração para de Hasve Shalom, de bater, e a pessoa está morta. Se a vida não tiver altos e baixos, se a vida tiver uma linha constante, a pessoa está morta. Então a vida precisa ter altos e baixos. A gente precisa estar bem no dia. Por algum motivo a gente talvez não esteja tão bem no outro, mas é justamente quando a gente não está bem nesse outro dia que a gente tem a oportunidade de melhorar ali aquilo que não está bom. Beleza? Espero vocês mais vezes. Até mais.